O aparelho reprodutor feminino da cadela é composto por diferentes órgãos, pelo ovário, que é o órgão produtor dos hormônios, e é o órgão que tem o objetivo de amadurecer os folículos ovarianos. Os folículos ovarianos são unidades funcionais dos ovários, que armazenam os óvulos e têm a capacidade de se desenvolver e liberar os óvulos. E esse processo de liberar os óvulos é chamado de ovulação. E isso acontece durante o ciclo estral. É importante o amadurecimento dos folículos ovarianos para que assim ocorra a ovulação, que é a liberação dos óvulos. A tuba uterina, que é o órgão onde ocorre a fecundação. A tuba uterina é onde tem o transporte, acontece o transporte e o depósito de espermatozoides. Então é nesse local que acontece a fecundação. Os cornos uterinos é onde ocorre a gestação. O feto vai se desenvolver nos cornos uterinos. Tem a cérvix, a vagina e também a vulva. O ciclo estral em cadelas é o conjunto de alterações endócrinas, que são as alterações hormonais, alterações uterinas e alterações ovarianas, onde a fêmea passa entre uma e outra ovulação. O ciclo estral em cadelas é dividido em 4 fases. A primeira fase é o anestro, a segunda fase é o proestro, a terceira fase é o estro e a última fase, a quarta fase, é o diestro. Então é o anestro, proestro, estro e diestro. Vou explicar as características de cada fase do ciclo estral em cadelas e os exames que auxiliam no procedimento de monta, controlado em canis, e inseminação artificial em cães. Oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Fácil Aprender, um canal sobre o mundo da medicina veterinária. O estudo do sistema reprodutor feminino é primordial para ter conhecimento sobre a gravidez, das fêmeas. Hoje eu vou falar sobre o ciclo estral e sobre os exames que auxiliam nos processos que têm como objetivo a fecundação. Antes de começar, vai deixando seu like e se inscreve no meu canal aqui embaixo, já que dessa forma o YouTube oferece este vídeo para mais pessoas como você, mais estudantes como você. Então me ajude aí a disseminar essa informação que é muito importante para a nossa área. O ciclo estral ele é composto por 4 períodos estrais, como eu já tinha falado: anestro, proestro, estro e diestro. O anestro, que dura em torno de 3 meses, é a primeira fase do ciclo, onde já se vê a presença de hormônios. O único hormônio que está elevado no anestro é o FSH. O FSH é um hormônio chamado hormônio folículo estimulante. Ele estimula o folículo ovariano a crescer. Sua função é promover o crescimento, o amadurecimento de folículos ovarianos. Como eu já disse para vocês, o folículo ovariano armazena os óvulos. E quando o folículo ovariano cresce, amadurece, acontece uma ruptura do folículo. E aí se vê um processo chamado ovulação, que é quando se tem a liberação desses óvulos. Mas a liberação de óvulos não é nessa fase, tá? Não é no anestro. Só ocorre o crescimento dos folículos ovarianos graças ao FSH, o hormônio folículo estimulante. Depois do anestro, você tem o proestro, caracterizado por uma diminuição do FSH e um aumento de outro hormônio chamado estrógeno. Nesta fase, a cadela apresenta uma alta concentração de estrógeno no seu corpo. Isso faz com que a vulva do animal aumente de tamanho, o cérvix fique dilatado e o endométrio espessado. O endométrio é o tecido que reveste o útero internamente. Nesse momento, pode-se perceber então um sangramento na vagina do animal. Essa fase condiz com o sangramento vaginal da cadela. Nesse momento, a cadela não está ovulando, ela está preparando o corpo para ovular e para receber aí o embrião, o feto. E no final do proestro, entrando na fase estro, se vê um pico de FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e um pico de LH, que é o hormônio luteinizante.
O hormônio luteinizante é um hormônio responsável pelo amadurecimento dos folículos ovarianos. Quando os folículos estão amadurecidos, ocorre uma ruptura desses folículos e assim há a liberação de óvulos. E essa liberação de óvulos é chamada de ovulação, como eu já falei para vocês. Com o pico do LH vai acontecer a ovulação. Mas no proestro, a cadela não ovula. Ela pode ficar um tempo longo no proestro, em torno de 14 dias, mas no proestro ela não ovula. Nesta fase, a cadela tem o sangramento vaginal, edema de vulva, mas ela não aceita o macho. Esta fase é anterior ao cio. E no final do proestro, já entrando no estro, é que se tem o pico do LH. E o pico do LH faz com que haja ovulação, a liberação de óvulos do folículo ovariano. No estro, depois que para o sangramento, que tem o pico de LH, tem a famosa ovulação. O estro é a fase fértil. A fêmea aceita a presença do macho e permite que ela seja montada nesta fase. Essa fase dura de 4 a 12 dias. É a fase de receptividade sexual, também conhecida como cio, que é caracterizada pela diminuição nos níveis de estrógeno e aumento nos níveis de progesterona. Caso o tutor tenha o propósito que sua cadela emprenhe, ele pode colocar essa cadela no estro junto com o macho, mas isso só depois de que termine o sangramento, que seria aí em torno de 3 a 4 dias. No caso de fazer uma monta controlada, deve-se deixar a cadela em contato com o macho a partir do 4º dia desta fase e em dias alternados. E em dias alternados, é feito em dias alternados para evitar o cansaço exagerado aí dos animais, principalmente do macho. No caso de inseminação artificial, deve ser feito um exame chamado citologia vaginal, para saber exatamente quando a cadela entra no estro. Estando na fase estro, deve ser feita a inseminação artificial no início da fase. Os espermatozoides, eles conseguem transitar dentro da vagina até 72 horas. Quanto mais perto do início da fase estro, aumenta mais a probabilidade da fecundação. Características desta fase: o pico de LH, o pico de FSH, ambos no início da fase estro, e a famosa ovulação. Se no estro a cadela copula e ela emprenha, ela tem fecundação do óvulo. Tem-se um aumento da progesterona que se mantém aí por toda a gestação desse animal. Se a cadela não emprenhe ou emprenhe, ela vai entrar de qualquer jeito no diestro, que é a fase progesterônica. O pico de progesterona é encontrado na fase diestro. Depois do estro, vem a fase diestro. O diestro é uma fase após o cio da cadela, na qual ela não é mais receptiva ao macho. No caso da cadela que emprenhou, esse pico de progesterona, ele é acompanhado por um outro pico de um outro hormônio, chamado prolactina, PRL, que é um hormônio responsável pela lactação. Então é um hormônio responsável pela produção de leite e pelo instinto materno das fêmeas. Agora, se a cadela não copulou, se ela não engravidou, a progesterona vai cair junto com a prolactina, em cerca de 2 a 3 meses, e depois o animal já entra no anestro. O mais importante entre os cios de uma cadela é que o intervalo entre os cios seja de forma regular. E se escuta muito que a cadela entra no cio de 6 em 6 meses, e isso não é verdade. Tem cadelas que entram no cio uma vez por ano e isso não é anormal, contando que ela entre no cio de ano em ano. Existem cadelas que entram no cio a cada 3 meses e isso também não é anormal, contanto que ela tenha intervalos entre cios regulares de 3 em 3 meses. Anormal é a cadela que entra no cio depois de 2 meses e depois de 6 meses entra no cio novamente, depois no outro cio o intervalo é de 4 meses. E isso sim é super anormal. Então essa questão deve ser analisada porque com certeza está havendo aí uma alteração hormonal. Existem exames, procedimentos que auxiliam profissionais da área para descobrir se a fêmea está na fase estro, se ela está ou não está ovulando, se ela está ou não está no cio. Para isso pode ser feito a vaginoscopia,
que é um exame que vai ser observado as características da mucosa vaginal. No proestro, a vagina está bem fechada, com corrimento serossanguinolento, que tem um tom vermelho claro ou rosado. No estro, a vagina está brilhante, fechada, sem o corrimento serossanguinolento. E no diestro, ela está seca, com o colo do útero aberto. Um outro exame que se pode fazer também é a citologia vaginal. Esse exame mostra os tipos de células que se tem durante as diferentes fases do ciclo estral. No proestro, há células parabasais, células intermediárias com aspecto a granolas. Células de tamanho diferente também se encontra aí. No estro, já se vê células queratinizadas, se vê muitas células sem núcleos e algumas células intermediárias grandes, com aspecto de sucrilhos. No diestro, que é a fase progesterônica, se vê grandes células nucleadas e muitos neutrófilos, muitas células polimorfas nucleares. No anestro, se vê células parabasais e algumas células intermediárias pequenas, mas a celularidade diminui muito. Então, para determinar as fases, do ciclo estral da cadela, é através da citologia vaginal. Isso se faz muito em canis, para fazer a monta controlada, para fazer inseminação artificial. Então, para fazer a monta e a inseminação artificial, o exame deve apresentar células queratinizadas. Se ela está sangrando ou parou de sangrar, a cadela, mas não tem células queratinizadas, então não se faz cruza, não se faz monta. Agora, se tem células queratinizadas, insemina e sim, faz a monta, porque a cadela ela está ovulando naquele momento. Então era tudo isso que eu tinha que falar aqui hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Eu também vou fazer uma aula sobre o ciclo estral dos felinos, tá? Dos gatos, me aguardem. Na semana que vem eu já coloco aqui no canal, já posto aqui. Então eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu estou no Instagram como @FAAprender, me segue lá, aproveita agora e se inscreve no meu canal. Dê seu like, ative o sininho das notificações para receber todos os meus futuros vídeos. Compartilhe este vídeo com os seus colegas de sala e não esquece de deixar o seu comentário sobre esse vídeo, sobre esse assunto. Até o próximo vídeo, tchau!